Olá! E no vídeo de hoje eu mostrarei como o latim não é uma língua morta, mas sim uma língua muito viva na boca dos operadores do direito. E eu darei 10 palavras que são as mais utilizadas. Então fiquem até o final do vídeo que eu quero saber a sua opinião sobre cada uma delas. Tem uma regra que é muito importante de eu mencionar já no começo do vídeo. É uma regra de língua portuguesa. Como que funciona? Muitas pessoas acabam escrevendo o latim entre aspas. Acontece que a gente só escreve entre aspas as palavras que são estrangeiras. O latim não é uma palavra estrangeira pra gente. Por quê? Porque a origem do nosso idioma, a língua portuguesa, é o latim. A nossa língua veio do latim. Então a gente não deve colocar qualquer expressão em latim entre aspas, mas sim em itálico, que é uma forma de destacar as expressões das demais palavras. Então sempre que você for mencionar alguma expressão em latim, você destaca ela e aí você coloca Ctrl+I. Então vamos às expressões. Eu fico muito animada de falar termos em latim, porque é uma coisa que eu realmente uso no cotidiano. Eu darei 10 expressões, 10 termos em latim, e aí eu quero saber de cada uma delas, qual que você usa. E a primeira expressão... Saúde! A primeira expressão que eu trouxe é a priori, que significa primeiramente. A gente usa no sentido de que é falado algo inicialmente antes da experiência. Ou seja, antes dos fatos. Você pode usar na seguinte frase. A priori, destaca-se que... Expressão número 2. A posteriori. Essa daqui é uma expressão bem diferente da anterior. Já que a priori é antes da experiência, a posteriori é com base na experiência. Então, é em relação ao que veio depois, já levando em conta a experiência. E a expressão número 3 é a ad argumentandum tantum. Você deve utilizar essa expressão quando você quer reforçar alguma ideia. Ela significa apenas para argumentar, somente para argumentar. Significa que você já argumentou o suficiente, porém, apenas para argumentar, aí você continua a reforçar a ideia do seu texto. As 3 próximas expressões que eu vou falar são utilizadas na tutela provisória de urgência. E a primeira delas é periculum in mora, que significa o perigo da demora. A gente sempre usa quando a gente percebe que existe um dano que pode ser causado se aquela medida não for levada a imediato. Como, por exemplo, se tiver uma pessoa estudando na faculdade e foi proibida de frequentar as aulas, então existe um perigo da demora se o juiz não conceder a liminar para que ela possa assistir às aulas, porque senão ela pode repetir, ela pode perder provas, perder atividades, inclusive podendo perder o semestre. Por isso, o periculum in mora, que é o perigo da demora. E a quinta expressão é inaudita altera pars. Muitas pessoas falam inaudita altera parte. Pars podem ser substituídas por parte, mas eu acredito que se você vai escrever uma expressão em latim, você deve colocá-la totalmente em latim. E inaudita altera pars significa sem ouvir a outra parte. Significa que já existem elementos suficientes para demonstrar para o juiz que aquela medida deve ser considerada. Sendo assim, ele não vai precisar ouvir a outra parte para ser concedida a liminar. Ou como eu gosto de falar, para ser concedida a tutela provisória de urgência. Então, deve ser concedida a tutela provisória de urgência, independentemente da outra parte ser ouvida. E a sexta expressão que eu escolhi é a fumus boni iuris. Sempre que há uma expressão que tem a letra J, você lê como se fosse I. Por isso que não é juris, e sim iuris. E essa é a última expressão que eu trouxe que tem a ver com o pedido liminar. O fumus boni iuris significa a fumaça do bom direito. E quer dizer que todos os indícios levam a crer que o direito é plausível. Por isso, a fumaça do bom direito. É só você lembrar que onde existe fumaça, há fogo. E se você está vendo fumaça, pode ter certeza que tem um fogo ali e que é plausível que aquele fogo existe. A sétima expressão é data venia, muito utilizada em audiências.
Data vênia, sem acento, se tiver acento, está em língua portuguesa, é uma forma respeitosa de se contrariar uma opinião. É como se você dissesse: com devido respeito, eu não concordo. E se você não quiser utilizar dessa forma, você pode dizer: com a devida vênia, aí nessa expressão tem acento, tá tudo em língua portuguesa. Com todo respeito, ou com devido respeito, eu não concordo. E você pode utilizar, por exemplo, quando o juiz não quer ouvir uma testemunha, sendo que ele já ouviu duas. E aí, se você não concordar, data vênia. E a oitava expressão é vade-mecum, que é uma expressão muito utilizada por estudantes de direito. Para quem não sabe, o vade-mecum é um compilado de várias legislações brasileiras vigentes. E a expressão vade-mecum significa vai comigo. A nona expressão é in albis. É muito utilizada pelos funcionários do Tribunal de Justiça e também muito utilizada pelo advogado que se manifesta no processo ao dizer que a outra parte deixou o prazo transcorrer in albis. Deixar o prazo transcorrer em albis é a mesma coisa que deixar o prazo transcorrer em branco, ou seja, não houve manifestação a tempo. Quer dizer que uma das partes perdeu o prazo para se manifestar. E a 10ª expressão em latim é uma das minhas queridinhas, que é dano moral in res ipsa, que é quando não se depende de prova para se ter o dano moral caracterizado. Significa que o dano moral é presumido. Isso acontece numa relação consumerista quando uma empresa negativa o nome do cliente, sendo que era totalmente indevido, ou seja, ocorreu um ato ilícito. Sempre que ocorrer um ato ilícito praticado pela empresa, já se considera que o dano moral está caracterizado, que o dano moral é presumido. E nesse caso, ele é presumido, portanto, é devido o dano moral para o cliente. E aí a empresa é obrigada a indenizar, a reparar o dano. E agora me conta, você usa algum desses termos? Qual outro termo você acrescentaria a essa lista? Me conte aqui nos comentários. Se você assistiu esse vídeo até aqui, ou seja, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos que eu posto por aqui, porque assim você será notificado. Se você quer me conhecer um pouco mais e ver os meus bastidores, é só você ir lá no meu Instagram, o @ericademorais, que eu deixarei o link aqui na descrição. Se você quiser ler um pouco mais sobre os meus trabalhos de direito contratual e lei geral de proteção de dados, que são as áreas em que eu atuo, então é só você ir no meu site www.ericademorais.com.br. Se você quiser, tiver mais ideias de outros vídeos que eu possa fazer e trazer aqui para o meu canal, então deixe também nos comentários. Espero realmente ter agregado conhecimento para todos vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!